Bom, agora sim, vamos lá então ver o Summer Game Fest. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Realmente teve um evento físico, né? O pessoal realmente foi pra assistir. Aparentemente sim, hein? Hello everybody, welcome to Summer Game Fest. We are in person, and today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater. Los Angeles. Feels so good Nossa, teatro do YouTube. with a live fan audience for the first time ever. Welcome, everybody. When I started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game. Vai ter de tudo, né? Vai ter Xbox, PlayStation. Só que não tem Nintendo. Changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. O evento com a gameplay estendida de Mortal Kombat 1. Don't worry. Alan Wake 2, the reveal of Fortnite's next season. Season do Fortnite, é isso. Do have É o que tá no título. a very special grand finale that you're not going to want to miss. That's all I'll say right now. Final que não queremos, não, Games and gameplay. né? Não é bom perder. You're not expecting, Eita. which makes it that much more exciting. Here we go. Aí daí eu tava vendo já, né? O pessoal tava compartilhando já. O novo Prince of Persia, novo, aparentemente. Our kingdom is cursed, Aparentemente é um plataformer mesmo, né? Plataformer 2D. taken to a forbidden land. Ele tá bem parecido com o Immortals, assim, né? To Um rescue, pouquinho pior, né? Graficamente. we weren't prepared for what was coming next. Ok, é uma quimera, é isso? Prepared for me. Uma mantícora. Tá parecendo mesmo um jogo meio... Beating up? Não. Enfim, né? Um plataformer com combate, né? Bastante combate. Um jogo de luta, né? Aqueles jogos de luta assim. Eu já curti já. Jogaria muito. In these times of darkness, hope is the only thing that keeps us fighting. I will fulfill my destiny and save the kingdom. Aí é louco que eles anunciam esse jogo e o outro lá, né? O Sands of Time remake sumiu, né? Não falaram mais. Até parece que eles transformaram aquele remake nesse jogo aí. There's a little surprise. Prince of Persia: The Lost Crown is coming in January 2024. A brand new action-adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course, incredible platforming, puzzles, and animation, bringing a modern take on the legendary franchise. You'll be able to see more at Ubisoft Forward, streaming on Monday as part of Summer. Segunda-feira vai ter o evento da Ubisoft. Ei, o Hideki aí. Fala, Hideki. Sejam todos muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Valeu pela sua raid. Deixa o SH aqui do Hideki. Estamos vendo aqui o Game Fest atrasado, né? Já acabou, mas estamos vendo aí pela primeira vez. Have been hard at work on the most ambitious MK yet. That reboots the series into a new era. Tá, o Mortal Kombat mais ambicioso. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster?
How do the new cameo fighters work? É, eu vi que você tava. It is time. Eu vi que você tava assistindo. Eu tava assistindo agora o da Devolver, né? Insane. Agora a gente voltei aqui pra ver First look at the story. o Summer Game Fest mesmo. 4 horas de evento, sim. Of course, Olha lá. the fatalities. Já foi, eu assisti tipo meia hora ali. Let's do it. Tem mais 3 horas de evento aí. Valeu, Mitinha, valeu pelo seu Space Fear, valeu pelos Elixir. Obrigado pelo apoio, eu que agradeço, mano. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto, tamo aí sempre, né, apoiando. Agradeço também que você também tá sempre aí, né, na moitinha também. Eu acho que errou o Bonk. Eu acho que o Bonk não foi, não. Devolver. Aí, consegui devolver. Meu Deus. Se eu for rápido, eu consigo devolver. Tá, mano. Será que esse Mortal Kombat vai competir bem com o Street Fighter? Que o Street Fighter 6 tá... né? Tirou 10 na Famitsu, um negócio assim, né? Nota máxima na Famitsu. É engraçado que dá esses efeitos, né, dos ossos quebrando tudo e quando volta pra luta e tá tranquilo, tá normal. Como se nada tivesse acontecido. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. Liu Kang. Nossa, a única memória que eu tenho mais de Street Fighter, o Get Over Here, é o Shaolin Monks lá, né, mano? Por que eles nunca mais fizeram, né, um jogo daquele tipo? Era tão bom. Tão gostosinho aquele jogo. You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Whatever experience I lack, I make up for in heart. Do nada veio a outra, velho, aqui. Tem tipo uns apoios, né? Olha lá. Do nada surge um cara tacando umas adagas, do nada tacando um laser. If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? Nossa, eu não lembrava que o nome da outra ali... É o nome não, a voz dela era desse jeito. Nossa, eu não lembro o nome de quase nenhum personagem, velho. Realmente eu tô muito por fora de Mortal Kombat. Vai ter strike? Como assim vai ter strike? Não entendi, John. Ups. Ah, ajuda na luta, tá. Os suportes, né? Nossa, mas os Fatality é... Fatality mesmo, né? Pesado os negócios. E cada jogo, né? Só fica mais bonito os gráficos e mais pesado ainda. Do Marvel vs Capcom, sim. Acho que no Naruto também tinha isso. Né, uns de Play 2 lá que era 2D. O qual que era? Não lembro agora. Enfim. É assim que eles vão chamar? Strike? To welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game 3 décadas. creator of Mortal Kombat, Ed Boon! E o criador do Mortal Kombat. Tá novinho o cara, velho. Congratulations! Quer dizer, né? Novinho não, mas tá novo. First of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all the gameplay of MK1, and
everyone just wants to know more about Do Ninja Storm, né? Exatamente. Eu lembrava de alguma coisa parecida. Tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated. Ih, olha lá o spoiler. Fire God, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything looks Então é um reboot e uma continuação ao mesmo tempo, né? incredible. I know the team Falou ali que no final do 11 o Liu Kang vira o deus do fogo e cria vários universos, né? You have your main, character that you'll pick, and then I know you also have a Fala, games, boa noite. pick sort of a pair. Como é que você tá, mano? Tudo certo? Muito bem-vindo. You'll see a roster, basically, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. And these fighters... cameo fighters, que é os que vão ajudar, né? But a lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay. So you can you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see. That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing. The best team ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you... Nossa, olha o começo das batalhas, que da hora, velho. Tudo certo, que o reboot do reboot, é tipo isso. Tá tudo certo aqui também, games. Estamos aqui hoje, né, no Summer Game Fest. Vendo as novidades do mundo dos games, né? Ela já usou já. Exactly. And you see there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it so you Nossa, caraca. Indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want, and they have like in the middle of a combo they'll have a lot of basically a whole arsenal of their moves. So, eu acho engraçado isso, velho. Do nada viu os caras dá um hit e foge lá. Time base they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters? Oh, cortou a cena. Que sacanagem. How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. Então, reboot mais ou menos, é o que eu tava falando. Ele falou que é um reboot, mas ao mesmo tempo falou que é uma continuação, porque, né? No final do 11 faz o negócio lá. Back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. Os caras novos, nem sei. We have a lot of like really nem sei quem que é. So Goro. Yes, Goro was in there. Yeah. Exactly. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, kind of nod to the old games. Well, speaking of not the old games, let's talk. You confirmed, I think, cameo dos personagens dos outros jogos. In this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yes. That was people don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it. It's a huge first full circle moment. The first Mortal Kombat game we originally wanted to be Van Damme the video game, and that never really worked out. So, Van Damme the video game. Over the last 30 years, we've tried to get him. We were this close, like 4 or 5 times, and so finally we got him, and he's doing the voices too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years. Espero que eles demoraram mesmo pra revelar. We could not be more excited in terms of getting players' hands on it. Exatamente. Os personagens agindo diferente. Acho que só o Liu Kang talvez seja o mesmo, né? Characters, so there's a lot of reveals that are coming up.
Amazing. Well, mesmo background e tudo ali, porque ele que foi pro outro universo, né? People will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Thanks. Eles podiam ter terminado aquela batalha lá, eu tava tão entretido vendo a luta. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Vai falar do Final Fantasy. Big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from grinding. Path of Exile, meu Deus. Updating and patching the original PoE since its release. E vai ter o Final Fantasy 16 também. Haven't seen anything on the sequel in over 2 years. Liu Kang e a Kitana, os dois que continuam, então. Raw gameplay capture from Path of Exile 2. Eu tô totalmente por fora da história. To a new level. Nossa, eu lembro quando eles anunciaram o primeiro, né? Path of Exile. Hey you! What's going on? Muito doido, tipo, mano, tem várias opções, né? E o Path of Exile é de graça, né? Tipo... Se você quer um ARPG pra jogar e não tem dinheiro pra comprar o Diablo, Path of Exile. Poder do trovão? Liu Kang tinha poder do trovão? Fala, ninja, valeu pela moitinha. Deixa eu chegar aqui. É o Path of Exile 2, né? Deixa eu já aproveitar pra deixar na moitinha também lá. Ó, o Henry já abriu. Looks amazing, and there's more coming in July. Last week marked the release of Street Fighter 6, a game we featured last year at Street Fighter 6. The team at Capcom has an important update to share with you right now. O Diablo tá diferente. Pois é, né? Tá bem diferente aquele Diablo. Oi, caiu a qualidade. No MK11 do Raiden, se não me engano. Ah, e aí ele perde então. Deve ter sido, né? Um custo pra ele abrir o multiverso, louco. Pera, e? O que os caras estão naquele outro jogo que vai sair, né? O do dinossauro maluco lá que vai sair. É Exoprimal, isso. Meu Deus, os caras vão fazer uma collab entre os jogos. O Ryu atirando em dinossauro, é isso. E vai estar no Game Pass do jogo, então. Pelo menos não vai precisar gastar dinheiro, né, pra comprar esse jogo ou testar ele, no caso. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. Do Daigo perdendo pra uma CPU nível... Deve ser difícil. Check this out. Nossa, mas outro AD já, meu Deus. Nada mais poderoso do que a imaginação. Não me é estranho essa voz. Ah, é o do DVD lá. Nicolas Cage. Eu vi esse trailer, por isso que eu tava reconhecendo. Pera, essa frase não me é estranha. Tá saindo na época que eu vi. Valeu, Henris, valeu pela moitinha. Deixa eu ver se é do Henris. Aí, nem ele sabia que isso ia acontecer. Quem ia imaginar Nicolas Cage no DVD, velho? Que? Bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than... Eu também não, ninguém entendeu, acho. Incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! Ele fez algum filme de terror? Eu realmente não sei. Que, mano, assim... Tipo, tem o Ash, por exemplo, né? Que ele fez. Ele é o... Né? Ash vs Evil Dead e tudo. Tudo bem que não é o ator, né? Aqui que tá entrando é o ator. Muito estranho. É, então, o ator não o personagem.
finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this... Doideira. I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite. Maybe he'll be in a Hideo Kojima game. But Dead by Daylight, I mean, how did this happen? Exatamente. It's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And Sadako. she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. That's what, yeah, I mean, that's what's fun, is you're playing one of the survivors. Falando os motoqueiros fantasma. Já pensou? It really is this museum of horror. Michael Myers, you said, all these different characters all coming together. Eu consigo virar sub todo mês. Pois é, pois é. Pelo menos não é tão caro, né? Não é tão caro o sub. Ainda bem. Version of a film actor named Nick Cage. He's going to. Mas sim, ele vai ser um survivor, né? O Nicolas Cage é um survivor, obviamente. He wakes up in the fog. Killer que não vai ser, eu acho. Não faz sentido ser. And serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that Valeu, Chi, pela contribuição. is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor. I even have when you're survivor. I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Fully method, Nick Cage. I love it. Assim, né? As vozes do DVD é só os gritos, né? É grito, é os gemidos que o personagem faz quando tá machucado. Find out about Dead by Daylight. Do you know much about the video game? Somebody very important in my family. Não é muito assim, né? Não é muito alheio as vozes. And that really put the hook in. Pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, excuse me, what I noticed. Ô, louco. Calma aí, cara. Allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys. Mano, imagina, né? Vai começar a aparecer em todo lugar agora, né? Não duvido. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. Ele aparecer no DBD é uma surpresa, muito surpresa mesmo. Nick Cage in Dead by Daylight. The chapter officially comes out on July 25th on PC and console. Nossa, em julho só. Players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. E já tá no PTB, né? Obviamente. Sempre lança. Tá todo mundo rindo. É isso. Nossa, lanternada na cara, é isso. Damn right I made it. Mano. É muito estranho. 25 de julho, nossa, só mês que vem ainda, tá longe. Here at Summer Game Fest. All right. Começou. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations, but back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations, and later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now Volume 3 de The Witcher. The trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Ah, na terceira temporada ele ainda tá?
gathered here today to share something with you. Be sure to tune into The Witcher Season 3. Volume 1 Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. É tão estranho ver os atores não caracterizados, né, dos personagens. Aí os caras estão fazendo até anúncio de série. Tudo bem que é de jogo, mas de série, né? Tipo, no Summer Game Fest. But he'll certainly help in keeping you alive. I won't abandon Ciri. Neutrality has consequences too. You're right. Embrace. Well, that's deeply worrying. Everything that's happening. Eu acho que eu não lembro de nem ter visto a segunda temporada ainda. Precisava ver. Tô meio atrasado no The Witcher. If war is coming, there is no hiding her from it. You sure about this? Are you? Nossa senhora. Tipo, como é que desvia, né? De um bicho desses que ocupa quase o caminho todo. History has a way of repeating itself. The dangers we've seen foretell an even more menacing future. For the first time, I understand real. Não vi nem a primeira, é bom, é bom. Vale a pena. Talvez só fique um pouco perdido, né? Porque a primeira temporada ela é um pouco, né? São 3 linhas do tempo ao mesmo tempo ali, rodando quase. Então você tem que meio que ligar os pontos ali, que senão você vai se perder. Apesar de não parecer, na verdade, né? Quando você assiste, não parece que é várias linhas do tempo. Mas depois tem, tipo... Cada personagem tá, tipo, numa linha do tempo diferente. Linha do tempo não, né? Tá em períodos diferentes do tempo. É isso. Tipo... O Geralt tá tipo, no presente. A Ciri tá no futuro, né? Na parte do futuro da história. E a... Yennefer tá, tipo, no passado. Vanish of Ethan Carter. Eu não joguei esse jogo ainda. Painkiller e mais um outro ali. Um jogo de ação esse? Parece, hein? Fala, Bruno. Boa noite. Como é que você tá, mano? Tudo certo? Muito bem-vindo. Parece... Qual que era o nome do jogo? Acho que não é, não. Mas parece legal. Então, é um Dark Souls em primeira pessoa com armas, aparentemente, né? Tá lembrando um pouco isso. Witchfire. É, eu lembro que tinha anunciado esse jogo já há um tempo, né? Já tem um tempão que esse jogo foi anunciado. Meu Deus. Acaba amanhã, acaba, né? E não vai... provavelmente não vai ter mais, não, o Games. Acabou, já era. 2 meses é o último. Tô bem, que bom, Bruno. Que bom que tá bem. Dark Watch? É aquele do... O Vermintide não. Do Warhammer lá? Ah, desconheço. Desconheço, não lembro desse nome. É verdade, Games, é que ela já, né, já até deu, já tirou o follow já. Já saiu, já foi embora. Crossfire, nossa, Crossfire pra VR. É isso. Acho que ela não volta não.
O tamanho do monitor. É verdade, se eu não me engano, acho que mostraram lá no Adrenaline, né? No evento lá que teve de tecnologia. De uma tela ultra... Qual que era? Mega ultra wide, sei lá o que. Fala, Jonathan. Boa noite. Como é que você tá, mano? Tudo certo? Seja muito bem-vindo. Feels ok, man. Ué, mano, esse emote eu não tenho, não? É, eu tenho o Feels Bad e Feels Good, né? É esse aqui que você quer usar? Que você quis dizer, no caso, né? No turning back after this. You sure? Tá, e daí é o Remnants? Não. Remnants from the Ashes, ele é single player, acho. Ou ele tem multiplayer. Uma conta fake? Apareceu uma conta fake? Ah, que jogo é esse, velho? Tem robôs. Os caras meio de velho oeste, mano. Que doideira. Não foi só por isso, né? Para da bola de neve de problemas que rolou na live, né? É mais um livramento. Parece Remnant, sim. Mas será que é o Remnant mesmo? Ok, é o Remnant 2. É sobre isso. Eu até suspeitei, mas depois, né? All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2. E você jogou um? Fortnite, Call of Duty Season. Vai ter, eles vão dar não, né? Eles estão... Vai ter lá no Humble Bundle desse mês. $12 vai vir o Ghostwire, o Remnant from the Ashes Complete e um outro jogo lá. E vários outros jogos, no caso, né? Acho que vale muito a pena, velho. $12 pra pegar a versão completa, mais o Ghostwire. Tipo, 200 conto. E o outro lá sai, tipo, 100 e poucos também. Já sai muito mais em conta. Deram na Epic. And longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Ah, é, o Sonic novo, né? Vai sair. Que isso? Quem que é aquele ali na esquerda? Pareceu uma raposa roxa. Ou sei lá o que é. Tá, e daí é o que? É um jogo novo ou é um tipo um remake, né? O criador foi preso, sim, eu lembro. Ai, mano. Nossa, faz tempo que eu não vejo esses outros personagens, né? Tipo, mano, é sempre Sonic, Tails e Knuckles. Tipo, a Amy, eu não lembro de ter visto nenhuma vez ela sendo uma jogável. Muito menos os outros personagens lá, né? Nossa. Oh, parece legal. Jogaria esse Sonic. É novo, né? Parece que é novo mesmo. Eu não lembrava da Amy ser assim, tão piquititica e, né, gordinha igual o Sonic. Ele deve ter feito pra ficar meio ali, né? Meio parecido os sprites. Aí, ó, o bicho roxo. E nem mostrou ele como é que vai ficar. Esse ano ainda. É nos próximos 4 meses? This past April, Honkai Mas como é que você tá, Jonathan? Tudo certo? Espero que sim. new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting É o Honkai lá, né? Take a look. Star Rail. Vai sair pra console, né? Se eu não me engano. Had a few more things to do. Don't you get bored running across the map every day? Nossa, mano, os caras podiam ter colocado a dublagem em japonês, né? Back from duty.
accomplished. Where's our next stop? I can't wait. Another busy day ahead of us. Não vai ter história esse? Ah, logo logo deve sair. Agora os caras tem o Genshin e esse Honkai também, né? E sem contar os outros jogos antigos que eles já tinham, né? Fazendo tudo ao mesmo tempo, velho. Need a hand? My pleasure. Let's see some sparks fly. Huh. Never mind. I miscalculated. Mano, eu não consigo, velho. Com a dublagem em inglês. Aí, ó, no PlayStation 5 vai sair. Anime com dublagem em inglês é muito estranho, velho. Later this year on PlayStation. All right, inspired by the story of Pinocchio, Lies of P, Ah, o Lies of P, né, que já tá demo, inclusive, apesar de já tá jogando. which is coming to Game Pass, PlayStation and PC this year. Well, if you're Vai jogar no PC, com certeza, né? Pelo menos. we have news to share with you on its release with this brand new trailer. É o Souls-like do Pinóquio. Algo assim, né? Pô, tá bonito o jogo. Bem bonito. Realmente, mano, as criaturas é muito Dark Souls. É tipo um Bloodborne, assim, né? Os caras fizeram um Bloodborne, já que a Sony não lança no PC, né? Aí eles falaram, vamos fazer o nosso próprio Bloodborne aqui. E não lançam dois também, né? Vamos fazer nosso próprio Bloodborne aqui. Mas o Infinity, exatamente. Nossa, esse monte de faísca, velho. Tipo, é bonito? É. É exagerado? É, também, né? Precisava? Não. É bem exagerado mesmo as faíscas. Lies of P. Depois eu vou testar, pegar a demo pra testar. Nice landing, but let's not make it a habit. Dia 19 de setembro, logo logo já. Play the demo now no Steam. Ainda bem, tem empresa, né, que ainda, né, pensa um pouco. Acho que nenhum jogo que foi anunciado tem demo na Epic. Acho que nem deve ter demo na Epic, sei lá como é que funciona. Não, ele é um Souls-like. Esse é um pouquinho mais leve, né? Não é tipo pesado igual Dark Souls. É um pouco menos punitivo, talvez. Mas ele é um Souls-like. É, então, acho que não tem nada de demo nessas coisas na Epic. Plataforma inacabada demais. Pelo amor de Deus. Ok. Parece Borderlands. Não, é Dragon Quest. Mas o estilo, né, lembra um pouco de Borderlands, assim, porque meio cartoonizado. Mas depois, claro, mas olhando assim, né, os traços dos personagens e tudo, claramente é Dragon Quest.
Ou, sei lá, se é Dragon Quest, né? Pode ser outro jogo do universo aí, sei lá. Mano, que é isso? Que bicho é esse, velho? Sandland, realmente é outro jogo, não é Dragon Quest não. Aí, ó. É a voz do Ruffy? Parecia meio a voz do Ruffy. Não sei agora. Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Isso, ele tá gaguejando muito. Ele gaguejou lá no Bandai Namco. E agora o After. And later this month, as part of Summer Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Aí vai ter o negócio da Annapurna, né? O Stray, já começou com a Annapurna já. Outer Wilds. Esqueci o nome do jogo, Neon White. Daí eu não lembro também o nome. Mas eles falaram um pouco daquele novo jogo do Silent Hill. É dois novos jogos do Silent Hill, no caso. Aquele jogo de RPG é muito estranho, velho. Olha lá, nosso anúncio, maior anúncio até agora. Annapurna Showcase, dia 29. Meu Deus, mentira, vai ter um showcase da Annapurna, mano. Fala, Fabi, boa noite. Como é que você tá? Tudo certo? Aqui tamo tudo certo, tudo tranquilo. Estamos aqui vendo o evento atrasado, né? Que já acabou. Mas estamos vendo aqui o evento agora. Não veio pra fortalecer a live. Muito obrigado, Fabi. Agradecido pela moitinha. Amazon Games é o Lord of the Rings lá? A Fabi já abriu live já? Deixa eu já deixar na moitinha lá também. Não, ainda não, mas eu já tô lá já na moitinha também. Já. Quando você for abrir, já estarei por lá. Anything in their path. You must find them. Harness their power. And put down this threat once and for all. O mundo parece da hora, parece, né? É um MMORPG? Nossa, eu nem olhei nada, né? Tava distraído aqui. A deixa da moitinha. Olha. The storm is coming. Ok, o combate parece interessante. Through your strength. Nem não é New World não, né? É outro jogo. NCS, né? Com a Amazon Games. Johnny Liberty and Liberty. Aí é o que tava mostrando ali no fundo, né? Sign up for the tech test. Aí, ó, já dá pra cadastrar. Eu vou até abrir aqui já. Play Throne and Liberty. MMORPG. But on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword-fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. Olha. Caraca.
O efeito de destruição ali, velho. Nexon. Nossa, Nexon me lembra o quê? Maple Story só. Minha única referência da Nexon é Maple Story. Maple Story e eu acho que Combat Arms também eles fizeram, né? Eles também distribuíram, no caso. Meu Deus. É um jogo multiplayer, jogo... É PVP, PVE, né? Falou? Parece um Musou, esse jogo. Acho que o outro era PVP, PVE, né? Valeu, Agronão. Valeu pelo Space Fuel, valeu pelos Elixir. Parece legal. Opa. Parece legalzinho. Jogaria? Talvez, mas não sei se eu jogaria muito tempo não. Jogar tipo uma vez, né? Testaria ali tudo. Parece um MOBA. É. Mas será que é assim, né? Tem aqueles em terceira pessoa que é o... Tipo... Qual que é o nome? Que isso? Aquele outro jogo lá. Esqueci o nome, meu Deus do céu. Que é de deuses, né? Batalha de deuses. Smite, lembrei. Mano, Party Animals. É basicamente um Gang Beasts com bichinhos, né? Nossa, e daí dá uma, né? Dying Light. Bastão com arame. Dying Light to stay human. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them you will want to get your butt barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers to date. Paragon que faliu, eu não conheço. Smite, né? Isso mesmo. Alô? Alô? Pera, é da live isso? Deu problema na live. Ih, deu problema na transmissão. Olha, meu Deus, bugou tudo. Ah, é o MOBA de Crash. É isso, velho. Os caras fizeram um MOBA de Crash. Precisava. Provavelmente não. Olha lá. Mano, que isso? Samsung Gaming Hub. Daí é nas TVs Samsungs, né? Que tem acesso com Game Pass, tudo. Gaming TV. Oh, isso é muito da hora, né? Pô, você jogar direto na TV, não precisa nem ter o console, não precisa nem ter um PC, você só precisa da TV com acesso à internet, né? Você vai lá, liga a TV, conecta no Game Pass, acabou. Você joga. Claro que a TV não vai estar rodando, né? É uma live, né? Tipo, é um streaming. Mas já é muito incrível. and Engine, Neo Cortex's right-hand guy in Season 1. Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021. Aniversariante chegou! Fala, Sonder, boa noite, feliz aniversário, agradecido pela contribuição também. Como é que você tá, mano? Tudo certo? Seja muito bem-vindo. Stanley, eita lá. E aí, ganhou muito presente? Muitos presentes já rolou? Looking dapper as always. Thank you. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Estou redondo, nossa, imagina que você tem um presente, que isso? Comeu muito já, pelo menos? Aí, mano. Exclusivo da Epic. Itens 3. Você espera 10 anos pro jogo sair pra ser exclusivo da Epic, velho. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game.
We have Tô aceitando, nice. It's a 50-50 split Ih, tá todo mundo gaguejando hoje? on their own separate terrifying journeys through two different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the Já tem raid no WoW, beleza, Sonder, vai lá, mano. Yeah, we Agradecido pela moitinha. PlayStation event you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative. Vai dar pra jogar com 2 personagens, né? Alan Wake. That's a good question to ask going into this. So yes, Ih, acabou a Pokébola. our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. And then we have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. Okay. So how and they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. Okay. And very quickly, the investigation... Mano, assassinatos ritualísticos em Bright Falls. Pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. By the initials AEW. And this horror story starts to come true around them. Interesting. So obviously, it's Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about. You said split 50-50. Do they have separate missions? How? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga, and Saga é o nome da moça? Ou Saga? Experience. We are not expecting everybody to do fugiu. Tem que comprar Pokébola. Ah, ele comprou, né? Deve ter comprado lá as is. Saga doesn't na extensão. The lore about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. She has to learn to survive, and with that, all the players will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out. And you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest. É Saga o nome dela mesmo. Investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many Isso é mecânica. But there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan. Notícia quentinha do forno, exatamente. Or as Saga, or you can keep. Vazou. Meu Deus, vazou. É verdade, eu fiquei sabendo. Eu vi uma notícia falando, tipo, que o nome do jogo tem até um nome, né? Não é Persona 3 Remake. É outro nome que eles vão colocar, né? Fiquei sabendo. Pior que eu fiquei sabendo antes da live. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. Vazou o trailer. Nossa, o trailer eu não vi. Eu só vi o nome. They're hyped, Sam. They're ready for it. So tell us, what are we going to see? Muito. Que ótimo. É isso. Um dos triunfos do Xbox já foi, né? Foi revelado antes da hora. Saga is o estagiário já era, foi embora, foi de F. To find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Thank you. Ah, mano, eu queria tanto esse jogo. Olha. Pô, tá bonito, hein? Tá bonito o negócio. Ou não. Tudo faz parte do marketing, né? Já pensou? Nossa, essa lanterna, eu não gosto desse tipo de lanterna, velho. Você usa ela mais pra não enxergar. Ah lá, olha o brilho, velho. Tipo, você mal enxerga com a lanterna. É mais fácil você jogar sem lanterna do que com a lanterna. Tá bonito o jogo.
E vai ser realmente mais lento, né? Comparado à gameplay. Na Alan Wake 1 era mais frenético, era muito mais rápido a gameplay. E agora no 2, nossa senhora. Bem mais survival horror, né? Bem Resident Evil. Eita. Do nada. Tinha um servo dentro do mercadinho. Não, remake não. É um remaster que saiu. E eles estão cobrando mó caro, né? A Sony. Não a Sony não, né? A Remedy mesmo. Aí, ó, tem o esquema da luz então também ainda. Né? Tem que usar a lanterna, tudo. O som da lanterna parece igual. Aí, ó, tem até o Dodge. Ô, louco. Mano. A lanterna não recupera, hein, olha lá. Você usa o negócio da lanterna, você realmente tem que ficar repondo a bateria o tempo todo. No Alan Wake 1 você podia só esperar e a lanterna voltava. Você usava pilha se você quisesse voltar mais rápido. Agora você realmente vai precisar usar a pilha pra poder voltar a lanterna, né? Que se acabar, acabou. Aí você tem que usar obrigatoriamente. Olha um aí assiste. Pois é, velho. Muito feio, né? Muito feio aí assiste. Olha a shotgun ali, moça. Não vai pegar shotgun, não? Ih, coração. Pera, um coração tatuado? Alan Wake 2. Mano, não tá mostrando nada. Praticamente não mostra nada do jogo. Mostra um trechinho ali muito curto. E nada. E nada. Mano, olha isso. O Alan tá diferentaço, velho. 17 de outubro de 2023. Mano, tá perto. Ai, tá perto o lançamento. A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Warhammer. We're facing a Tyranid splinter fleet. O jogo cooperativo. On 2 planets, Avarax and Kadaku. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your reinstatement. Mano, acho tão louco como esse universo é gigante, né? Do Warhammer. Valeu, Ace, valeu pela moitinha. É um Gears of War, né? Dá pra se dizer, o Gears of War. My pledge is eternal service. Xenos inbound! Ou um, né, Gears com Left 4 Dead. Come forth and be slaughtered. Pop campanha até 3 pessoas. 3 pessoas. Mano, 3 pessoas é muito, né? Muito aleatório esse número. Quer dizer, aleatório não, né? Mas é muito diferente. Todo mundo acostumado com um jogo 4 players cooperativo até ou 2, né? 4 ou 2. De repente 3. Acho que o único jogo que eu vi que é cooperativo em 3 pessoas é o Extraction lá, né? Rainbow Six. E tipo, o resto é sempre 4. Ok, joguinho pixel art, mano, bonito, hein? É o Two Kingdoms lá. Parece ser. Talvez não pareça assim, não. Mas talvez, né, o mesmo universo ali.
Tá, o showcase Yes, Your Grace, Snowfall. Ok, parece legal. Aí, ó, Steam, nada de Epic. Assim que é bom. Parece bom, parece. Another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive Focus Entertainment. Saber Interactive. Master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. Mais um jogo novo, da Focus. É o evento da Focus, né? O Annapurna, dia 29. Vai ser numa quinta-feira, sexta? Vou até olhar. Tá tocando... Tá tocando... 29 é quinta. É o... Bon Jovi. Bem diferente a voz, né? A voz não... É. Tá com efeito, eu acho. 4, 3, 2, 1. Pano. Shut the heart. Essa música é muito boa, velho. George Carpenter's Toxic. Oh, parece legal esse jogo. Já curti. Onde que eu já vi aquele bicho? Era no Killing Floor, né? Era Killing Floor, aquele bicho que tá com uma bola de fogo. Ele faz toda essa animação, né? Ele, né, joga o braço pra frente assim e atira uma bola de fogo. É, o Husky, parecia muito, velho. Pera, eu vi essa animação em algum lugar. Que doideira, sim. John Carpenter's Toxic Commando. Ok, PC, não tá escrito que é Steam, é isso. Oh, valeu, Prez F, valeu pelos seus trolls, valeu pelos Elixir. Toxic Commando, that looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? I don't know. All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. Today, a new member. Nossa, tá demorando pra sair esse jogo, né? Já tem muito tempo que ele foi anunciado. Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by a familiar name. Muito tempo que ele saiu, que foi anunciado no caso. Enver Gortash, swearest thou by Baldur's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. Esse personagem andando esquisito. A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash in the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want a voz do cara. Glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. Realmente parece que o cara ele é, né, viu do passado, assim. Viajou pro futuro pra fazer a voz. 31 de agosto. You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. É isso. Mais um aí, né? Mais um trailer do Baldur's Gate. Agora vai. Acho que não deve ter mais nenhum evento, né? Pra falar sobre ele. Spider-Man 2, né? Homem-Aranha 2. Sounds like you guys are a little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. Brian, thanks for coming by. I know you guys, thanks so much for stopping by. I know you got a lot of work to do. Wrapping up the game, but we'll check it out in October. Thanks, Brian. Vai ter o Alan Wake no dia 17 e Homem-Aranha no dia 20. É isso. E ainda tem o Alone in the Dark
Que é em outubro também? Não. Qual que era em outubro? Eu esqueci agora. Um outro jogo que ia lançar em outubro. Kind of like Pokemon with guns. Tipo, dia 3 de outubro, esqueci agora. We're gonna look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon Dynasty, and some huge bosses too. Meu Deus do céu, soquei o microfone. Ah, é o Power Word lá? Esse jogo, velho. Muito errado. Pokémon com armas, é isso. Os gráficos não são dos melhores, né? Obviamente já dá pra ver. Valeu, Henris, valeu pela moitinha. Vou deixar mais um SH aqui do Henris. Aí o John abriu live, né? Deixa eu deixar a moitinha lá. Assim, eu tô curioso pra ver o que esse jogo, né? O que nos espera nesse jogo. Pera, esse daqui já é outro? Perdi, mano. Já é outro jogo já. Eu tô... É o negócio lá do Black Desert, né? Falou? A nova expansão do Black Desert. Ou não? É. Realmente, eu ouvi então certo o que o Jeff tava falando. Our story is more than what hobbits and elves know. Tinha Senhor dos Anéis? Told it ourselves. With hammer and axe we mine and sculpt. Across Middle-earth, delving for riches. Senhor dos Anéis alguma coisa. Yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. Mas depois daquele Gollum, né, a gente fica sempre com o pé atrás. Os caras conseguiram manchar, né, a história. O universo, no caso. Come, my fellow dwarves. Rally together. Parece ser um MMORPG isso. É o da Amazon lá? Return to Moria. Não, é outro jogo. Nem eu, hein? Pode imaginar um monitor desse, velho. Deve ser incrível, né? Bom, pelo menos é rápido essas propagandas, né? Se fosse 5 minutos de propaganda. Ai, jogo mobile. iOS e Android. Pera, Final Fantasy. Sephiroth aí. We still don't know Sephiroth. Mentira, eles vão fazer uma versão Pocket do Final Fantasy VII. Eles estão fazendo versão Pocket do Final Fantasy VII. Eles fizeram do 15 isso lá também. Ou daí é um jogo novo.
Tá parecendo ser um jogo novo, velho. Ó, durante a batalha tem toda, né, o gráfico fica bonito. Aí fora da batalha fica os gráficos do Final Fantasy original, né, do PlayStation 1 quase. Final Fantasy VII Ever Crisis Prairie Station Begins. É um jogo novo, eu acho. Provavelmente vai ser um gacha ou coisa do tipo. Final Fantasy VII Ever Crisis has just started, and users will have the chance to participate in an upcoming closed beta test. Now, speaking of Final Fantasy, nunca joguei, é bom, recomendo. Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order using the code GameFest. Plus, get the é muito bom, recomendo jogar Final Fantasy. DoorDash, stay in your game. Yep, we got you. All right. Now here's a look at a game we debuted last year at TGA. Banishers Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Mais um da Focus. Mano, e é o quarto jogo deles? Os caras tão com tudo, velho. Don't Nod? Ah, aquele jogo da Don't Nude. We are banishers. Que mostrou no The Game Awards, acho. For those who live. O que teve de bom? Não sei, não muita coisa, na verdade. Depois do Alan Wake lá, foi só uns negócios mais ou menos. Um Senhor dos Anéis novo, nesse jogo da Don't Nude. Uma expansão do Black Desert. O Power Word, né? O Pokémon com armas. Mano, é muito doido, velho. Tipo, do nada, né? Don't Nude fez o que, assim, além dos jogos de storytelling? Só o Remember Me, né? Aí, de repente... Remember Me, eu acho que o Vampire, né? Acho que é um jogo mais ação. O resto é tudo escolha, né? Life is Strange. Tell Me Why. Qual que era o nome do outro jogo lá? Tem uns outros jogos que eles fizeram também. Banishers. Final de 2023. Esse ano ainda sai. Yakuza. É verdade, vai ter um jogo novo, né? Um reboot não, tipo um prequel, Yakuza do Zero, Gaiden, sei lá. Mano, é muito doido, né? É um jogo... Esse daí é um hack and slash, né? Ou todos os Yakuza são assim? Eu lembro que tem uns que eram meio por turno também, não é? Não. Todos eles são nesse mesmo estilo de combate. O Like a Dragon, que é aquele lá que a Denise estava jogando, né? Like a Dragon Gaiden. The Man Who Erased His Name. Aí, ó. É meio curioso, né? O logo da SEGA está num olho. Tipo, SEGA, o olho. Não, pera. Change username to just Stan. Adjusting morning wake up. Good morning. Ah, eu tava jogando Zero, tá. Então eu não lembro de ter visto. Like a Dragon, se não me engano. Cadê? Definitely a leak here, Tim.
Nossa, já tô com agonia desse jogo já pro fundo do mar. How long has it been now? Voltou, beleza. 2 months and 17 days. Vai ser que nem o Resident Evil faz, né? Com os filmes lá. E os Civilizations da vida. Someone there? This doesn't make sense. Is someone else down here? No. Dad, are you there? O que tá acontecendo? Under the Waves. Tem um mistério. O cara tá num mergulho ali. Tem uma cidade, parece. Debaixo da água. Interessante, sim. E medo ao mesmo tempo, né? Fundo do mar. E Call of Duty. Mais COD. Today we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone launching next week. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep, it's all happening. Check it out. Here you go. Eu só sei que depois do Warzone, né? Quando eles lançaram o Warzone, eu já não sei mais ordem de COD nenhum, mas pra mim virou uma bagunça nos nomes. Já volto, beleza, Xi. Virou uma bagunça os nomes dos COD. Free to play, obviamente, né? Assim, não dá pra negar que os caras sempre fazem uns trailers muito da hora, né? Os trailers são sempre muito bons, os negócios tudo no ritmo da música. Muito bom, muito bom. Season 4 next week. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turned 75 anos da Porsche. Their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game. Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled 75 consoles inspirados por 6 carros de corrida da Porsche. that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Uma fortuna isso, né? Olha lá. Meu Deus do céu. Que esquisito. Até que não era PlayStation 5, não? Eu jurava ter lido do PlayStation. And here it is. The Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXboxSweepstakes.com. Sim, se ganhar, mano, se eu ganhasse um desse, usava, com certeza. For additional opportunities to get your hands on these special consoles. All right. Compraria? Obviamente nunca. Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players. Nossa, Harvest Moon faleceu, né? Nunca mais citam o Harvest Moon como jogo de fazenda. Been treating me well. Days pass so quickly. Before I know it, they turn into seasons. It's been a breath of fresh air. Outro canoa em cima. I think we found a way to get cozy and settle in. But there's something more I've been itching to explore.
to meet us. As long as Que diferente, velho. we can face anything. Tá, é o quê? É um MMORPG isso? What do you say? De fazenda, né? De... So much yet to discover. Ou é tudo NPC isso? Tô confuso. Switch PC. Nossa, vai sair na Epic, óbvio, né? Claro. We promised variety. There it is. Fae Farm and Mortal Kombat in the same show. Only at Summer Game Pass. Now, please... Mortal Kombat e o Farm Fairy no mesmo show, é isso? Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Eu já joguei bastante já, eu já tô meio enjoado desse tipo de jogo. Fire. Last time I saw you was at the game. Já tem um tempo que eu não jogo nenhum desse tipo. Mobile game. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest. Meu Deus, o cara tá animado. And some new game modes. Yeah. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited. O cara tá muito animado, velho. Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. That's what I got. That's you. O cara tá muito animado, velho. O cara tá gritando até. With you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen. I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Yeah. Okay. Fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Realmente, às vezes, a maioria das vezes é tipo de sorte mesmo. I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. Lamuntis 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% 25% de destruir suas vacas. Well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, Perdeu. Powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. You got it. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. Now you're just being mean. É tipo isso, né? Você joga esse tipo de jogo de carta é exatamente assim que acontece, velho. Still to come, we're going to look at Immortals of Avium, Muito bom. Originals and Ascendant, and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today. Tá um joguinho que dá pra se cadastrar agora. Hoje, no caso, né? Arthur, I have sacrificed everything to save your kind. Tá, é o que? É o joguinho de celular? Fight with honor. Vanquish the wicked. And you may prove worthy of your legacy. Parece muito um joguinho meio de celular assim. King Arthur. É celular. E PC também. Assim, mano, é muito bom, né? Quando os jogos lançam desse jeito. Lança pra celular e PC ou consoles também. E você pode jogar em qualquer lugar, véio. Tipo, melhor coisa. Não precisa necessariamente estar em casa pra jogar. Você pode jogar no celular, em qualquer lugar.
You rallied to protect the beacon and paid a terrible price. É, exatamente, é bom. You fell. Eu queria, a maioria dos jogos que eu jogo é exclusivo de celular só, né? Tipo, aí tem que baixar emulador, vai jogar no PC. Mó rolê. This world needs champions. Eles morreram como heróis e renasceram como Wayfinders. Não sei o que é Wayfinders, é o nome do jogo. Aí o negócio do Fortnite. Nossa. Ô louco, a diferença não tá mais colorido o jogo? Quer dizer, né? Pelo menos dessa temporada, né? Não tem coisa... Tem coisa colorida assim. Um Real Editor for Fortnite. Ah, a pessoa poder criar o jeito que ela quiser, né? Steve, seriously, you don't. Tipo o workshop da Steam. Ah, um 4x. Project under construction. Estelares. What do you say, guys? One more game? Good morning, scavenger. Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavax. Meu Deus, que é isso? Esse joguinho. Eu tenho uma versão de celular também. Space Trash Scavengers. Stardate Paradox. 152.4. Our fleet is cautiously entering hostile territory. And the crew is standing by in case they want contact. Não é Starfield, né? Obviamente eles não vão mostrar nada do Starfield porque vai sair no evento da Xbox. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile. Star Trek. Meu Deus. Hey there, Summer Game Fest 2023. It's Will Arnett here. Yeah. Right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only Twisted Metal. July 27th. Ah, é a série lá, né? Filme. To share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. Twisted Metal. New Series. É uma série. Ok. E assim, né? O que é esse canal aí? A gente nunca nem ouviu falar, né? No Brasil, nem sinal de um canal desse nome. To multitask. This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the Time Shift Warrior, coming later this year to PC. Ok. Né? Bonitinho. Goddess of Time. Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again. Ah, eu achei que ia ser 2D o jogo. Putz. Fui trollado. I rewind. I begin again, but with another me to fight with. Oh, mas legal a mecânica, hein? Fomos trollados, Jonathan. Trolladíssimos. Como é que é? Dois trouxas enganados. Extra, extra. Dois trouxas enganados. I will become Legion and crush these demons. Lisfunga. I can feel that there are more. Ok, achei curioso. Eu só queria que fosse 2D, né? 2D ia ser legal.
Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and Ah, o lá da EA. in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character, Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Great to have you with How you us. doing? Thank you. This Very is excited. such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I am playing the main character, Jack, as seen behind me. He's a battle mage that controls all 3 forms of magic. Olha, esse jogo parece muito da hora. He's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage, Jack, comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's, I guess they call him a street rat is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle Isso é muita informação. of magic. Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah, so this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some... Por favor, mostra, mais fácil. Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Mano, pior que hoje em dia você precisa, né? Infelizmente precisa colocar lá, tipo, PC. Mas que plataforma vai sair? Steam ou é Epic? Né? Os caras precisam colocar. Apesar de aqui, provavelmente isso aí ele vai sair em todos, né? No caso da EA. Mas mesmo assim, agora o pessoal tem que sempre especificar qual plataforma exatamente. O que é ridículo. Né? Muito tosco. North by northeast, 5 knots. We'll catch him, sir. Tá, aí a parte da gameplay. Eu não lembro de ter visto gameplay, quase nada de gameplay. Só lembro de ter visto o trailer que tem na loja. Ou de... acho que foi outro... Aí, ó, agora tem gameplay mesmo. Que feio, meu Deus do céu. Got it. Gotta get to the control room. Mano, aquele negócio ali de você conversar com outro NPC, muito esquisito, velho. Assim, vendo a gameplay eu tô meio... E aí? Jogaria? Não sei agora. Talvez jogaria sim. Mas não seria minha primeira opção, né? E nem no lançamento, principalmente. Nossa, resistente o bicho, hein? Daí provavelmente deve ser tipo o ataque normal dele, né? Essas bolinhas. Eu não sei o que pensar desse jogo, pra falar a verdade, já, mas... You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability. Tá parecendo um Diablo, né? O Diablo não, um Doom.
com você sendo um mago. Sei lá. We're only going to win this one together. Sigil up. Immortals of Avion. Dia 20 de julho. Nossa, tipo mês que vem já. Love that we get to show you guys so much amazing raw gameplay today, and that game looks incredible. Coming out this summer from Ascendant and EA. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite, and tomorrow, Chapter 4 Season 3 Wilds launches. Agora sim, né? A próxima temporada de Fortnite. The cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new Battle Pass lineup where you can unleash the power, yes, of Cybertron. Here we go. Trailer cinemático. Mano, esse peixe, velho. É muito esquisito esse peixe. Ele é basicamente o alívio cômico, né? Nossa, dá pra montar no dinossauro. Meu Deus do céu. O jogo é uma bagunça mesmo, né? Transformers, meu Deus do céu, sério, mano, tá acontecendo. Ai, velho. Meteram Transformers no Fortnite, velho. Eu também não. Eu joguei uma vez só, nunca mais. Meu Deus do céu. Fortnite Wilds launches. É isso. Well, finally, guys, it's time to get to our grand finale. Grande finale. Deep honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its Final Fantasy characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. Fala, Ruivinha, boa noite. Como é que você tá? Tudo certo? Seja muito bem-vinda. Ai. Final Fantasy, né? É. Não. Quer dizer, é Final Fantasy, mas não é o 16. É o próximo capítulo do 7 lá, né? Que ele é dividido por capítulos. Mas é aquele esquema, né? Vale a pena isso, né? Tipo, eles estenderam mais a gameplay. Everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. Tô bem, que bom, Rivinha, que bom que tá bem aqui também. Tamo tranquilo, tamo aqui no, né, assistindo o eventinho. Hoje provavelmente vai ser só isso daqui mesmo, né? 9h30. Acho que a gente não vai jogar nada hoje, não. As far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Mad, I believe he called them. É, se for pensar, eles estão fazendo tipo quando eles lançaram o jogo, né? Em 4 CDs, 3 CDs, sei lá. É quase isso. But
Why come back now? After 5 years, doing who knows. Não joga atualizações? É, tem de tudo. Atualizações, DLCs, jogos novos. Think we woke it up. Angered it, more like. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. Nossa, eu não cheguei a jogar ainda, né, esse remake do Final Fantasy VII. Ó, a Aerith ainda tá por aí, né? É sobre isso. Quem sabe, sabe. Logo, logo já deve rolar, né? Tá, essa garota ela apareceu no outro capítulo que tinha saído, né? Aí agora o Sephiroth. É, acho que é nesse lugar, nesse momento, né? Nesse capítulo que deve rolar as coisas. Those you love. Free. You murdered my dad. You burned my village. You know that I killed her. So, who is she? Final Fantasy VII Rebirth. Começo de 2024. Nossa, em 2 discos ainda vão lançar. Mano, é o terceiro jogo que eles lançam e o terceiro tá em 2 discos ainda. To PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right, that's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase. Tá, vai ter mais coisa agora. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from I Am 8-Bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. We'll see you later this summer on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany. Gamescom. É verdade. Here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks. 10 anos de Game Awards já. See you soon. Nossa. Eles começaram com o The Last of Us, né? Já foi, acho que se não me engano foi o primeiro, né? Já foi ali o Game of the Year 2013. Bom, é isso então, né? Acabou. Eu não sei se tem mais coisa. Eu não sei nem se tem mais coisa depois do Devolver. Deixa eu atualizar a página. Acabou. 4 horas de evento. Mas depois disso aqui tem o quê?